Quem eu chamo é o Alberto Amparo, analista internacional da Suno. Alberto, muito simples, o que está por trás das demissões de Meta, de Twitter e Microsoft? Perfeito, então a gente está olhando nessa foto, as demissões, a gente tem que olhar um pouquinho o filme que antecedeu as demissões. Então, no caso da Meta, a gente veio de 2020, 2021, pessoas dentro de casa, o que era um ambiente bom para empresas digitais, juros baixos, então startups investindo em marketing, que é como a Meta ganha dinheiro. E a empresa vinha de crescimento gigantesco, né? Estava crescendo 30%, 40% ao ano. E eles estavam contando com esse crescimento, com a demanda, que acabou não vindo no ano de 2022. Então eles cresciam 30%, 40%... Anualmente. Anualmente. Sim. E com isso contratava gente. Contratavam pessoas. Vamos pensar, como uma empresa convencional, né, quando está tendo muita demanda pelos produtos dela, por exemplo, ela se prepara, compra mais estoque, aumenta a capacidade de produção fabril e muitas vezes se vê uma crise, né, um aumento dos juros depois, ela acaba ficando com estoque demais, capacidade produtiva demais. No caso da Meta, é uma empresa que ela não tem estoque, não tem capacidade fabril, ela é uma empresa de cérebros. E foi o que aconteceu. Ela teve ventos contrários, por exemplo, a competição com o TikTok, ela teve vento contrário da política de privacidade da Apple, esse vento contrário das empresas gastando menos em anúncios digitais, e isso levou, né, a empresa a cortar 13% da força de trabalho. Muita gente, né? Além, né, de toda essa polêmica em torno dos investimentos no segmento Reality Labs, que é o metaverso. Que é o tal, né, do metaverso, né? Ele mesmo. Aliás, isso que eu quero jogar para você, porque você acompanha desde o começo, por exemplo, a Meta, quando ainda era Facebook, né? Uhum. O metaverso aparentemente não tem convencido as pessoas, principalmente os investidores. Teve um importante investidor dias atrás, inclusive, que mandou uma carta a público, aberta, dizendo que não está tão convencido aí do metaverso, que ele deveria, inclusive, o Mark Zuckerberg deveria demitir. O que você acha do metaverso? Você acha que o Mark Zuckerberg está perdendo tempo com o metaverso? É difícil ter uma opinião olhando de fora. A palavra metaverso, ela é bonita, ela é chamativa, né? E ele está investindo em realidade virtual, realidade aumentada. Qual que é a tese por trás, né? E a minha opinião? O Mark, ele fala que a cada mais ou menos 15 anos tem uma mudança na plataforma computacional utilizada. Então você tem mainframe, PC, internet, mobile, e ele vê que a próxima plataforma computacional ela vai ter mais uma dimensão, né? Vai ter 3 dimensões, porque o celular em 2 dimensões ele não consegue entregar o senso de presença que uma próxima plataforma computacional pode entregar. E ele não está pensando em vender o hardware, vender o produto, né? O oclão. Ele está pensando em ser o sistema operacional, na minha opinião. Porque hoje, se a gente vê, ele é refém, por exemplo, do sistema operacional mobile da Apple e do Google, por exemplo, né, com o iOS e o Android. Então, o Mark ele está focando em desenvolver essa coisa que é tanto quanto futurística. E é difícil você julgar o potencial desses investimentos olhando o produto que eles acabaram de lançar, né? É algo que, né, se a gente pensa, pode evoluir exponencialmente. Alberto, deixa eu virar o assunto aqui, eu vou falar do Twitter, porque o clima no Twitter tá caótico, tá confuso. Para se ter ideia da confusão, poucas horas depois de demitir 3.700 funcionários, o Twitter entrou em contato com alguns profissionais demitidos e pediu aí que retornem porque foram desligados por engano. Parece piada, não é. A empresa, agora sob o comando de Elon Musk, começou o processo de demissão. No Brasil, os cortes afetaram a maior parte dos 150 funcionários da plataforma. O que aconteceu no Twitter, Amparo? Qual foi o maior motivo aí de Elon Musk chegar na empresa e já dispensar, que é praticamente a metade? Se a gente comparar com aquela arte que a gente mostrou aqui, é metade dos funcionários, né, para a rua. Um pouco semelhante ao Meta, né? O Twitter ele também monetiza através de anúncios digitais e teve esse gasto inferior, né? Em virtude de juros, inflação, tudo mais, empresas gastando menos.
Só que no caso do Twitter, o Twitter ele queima a caixa. Ou seja, ele dá prejuízo anualmente, está queimando dinheiro. Ele tem dado muito prejuízo, né? Sim, né? Enquanto o Meta gera, com parte de ads, o lucro operacional anual é acima de 30 bilhões de dólares, o Twitter está queimando dinheiro. E o Elon Musk está entrando lá para tentar fazer uma reviravolta e pôr a empresa num direcionamento correto para ela se tornar uma empresa lucrativa. Então ele está pensando, por exemplo, em colocar monetização em termos de assinatura, não depender apenas de anúncios. E ele também está tentando reformular a empresa em termos dos colaboradores, dispensando as pessoas que ele acha que não, para a rentabilidade da empresa, não são melhor estarem lá. Agora, Amparo, Meta, Twitter, vamos falar, só vou focar nessa, porque senão é muita. Tá bom. A sua visão é otimista, é pessimista? Como é que é a sua visão a curto prazo? A curto prazo? A curto prazo, eu acredito que as mudanças estão começando agora, então acho que demora um tempo para tracionar, né? Assim, para as mudanças terem efeito no mundo real. Então, no curto prazo é muito difícil opinar, mas eu não sou otimista. Mas no longo prazo, com relação à Meta, por exemplo, eu acho que a empresa continua com a atenção das pessoas, né? O ecossistema da Meta tem 3,7 bilhões de usuários ativos por mês, né? Olhando todas as plataformas. É muita gente ainda. Quase 40, quase metade da população global, né? No caso do Twitter, eu não tenho opinião. Eu acho mais nebuloso, tem bastante mudança acontecendo lá. Muito bem, nós recebemos aqui o analista internacional da Suno, Alberto Amparo, que nos ajudou aí a desvendar o que está acontecendo com as empresas maiores aí de tecnologia, que também são as empresas mais lucrativas aí do mundo. Amparo, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, foi um prazer.